Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a continuação do primeiro vídeo aqui do canal, que eu tava contando a história do meu livro, O Reino de Scarbu, que foi a minha primeira história que eu consegui terminar, a minha primeira história publicada, e como que eu cheguei até esse momento em que eu descobri que eu queria ser escritora e que eu consegui escrever o meu primeiro livro. Então, eu acho que eu até contei pra vocês, que eu estava ali no segundo ano do ensino médio, na pandemia, e eu comecei a escrever Reino de Scarbu. E assim, muitos meses tentando terminar uma história, eu finalmente consegui terminar essa. E quando eu tava ali, quase terminando, eu tive a certeza de que era isso que eu queria pra minha vida, que eu queria ser uma escritora, que a escrita e a literatura era o que fazia o meu coração acelerar, que me fazia feliz e era o caminho que eu queria seguir. Só que eu também tinha muitas inseguranças e eu não sabia como as pessoas ao meu redor, a minha família ia reagir a isso, porque não é fácil, como muitas profissões, não é fácil ser escritor no Brasil, ser um escritor, um autor independente, e ainda mais quando você não tem contatos, assim, que você não conhece ninguém do meio, assim, então é uma profissão ali que você não vai ter, por exemplo, uma carteira de trabalho, esse tipo de coisa, então é complicado, mas eu sabia que era isso e eu terminei de escrever o livro e naquela época eu não sabia nada de nada. Eu não sabia como eu podia fazer para publicar, como pedir direitos autorais, eu não sabia nada, eu só tinha na minha cabeça que um dia eu queria publicar aquela história e que eu queria escrever mais coisas, e tanto que logo que eu terminei de escrever o primeiro livro, de Reino de Scarbu, eu comecei a escrever a continuação já, porque na minha cabeça eu tinha assim, um dia eu vou publicar isso aqui, mas um dia quando eu estiver mais velha, naquela época eu tinha 16 anos, eu falava, quando eu tiver, sei lá, uns 30, por aí, eu posso pensar em publicar, mas assim, era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Era um sonho que eu tinha muita vontade de realizar, mas eu falava, não, um dia ali mais pra frente, quando eu for mais velha e tudo mais. E eu ficava assim, só sonhando na minha cabeça em, sabe, em publicar e ter pessoas lendo a minha história. Então, eu basicamente só escrevia nessa época, Eu não fui atrás de saber muito sobre publicação nem nada. Eu escrevi, eu comecei a acompanhar algumas autoras nacionais de fantasia e eu escrevi a continuação, escrevi o segundo livro, escrevi o terceiro e depois escrevi um spin-off e eu comecei a pesquisar mais sobre escrita criativa e aí eu descobri que tinham pessoas que davam cursos e tinham aulas e tinham técnicas e eu comecei a fazer cursos e aí eu passei mais ou menos assim o ano de 2022. Ali eu sei que eu dei um salto no tempo, mas enfim. Em 2021, voltando um pouquinho, em 2021, eu terminei de escrever em julho. Eu terminei de escrever a trilogia de Reino de Scarbu. E eu nunca tinha conseguido terminar de escrever uma coisa que não fosse esse livro. Então, quando eu terminei ele, eu tinha um apego emocional muito grande nos personagens. Eu não consegui escrever outra coisa. Eu comecei a tentar escrever outra história que se passava no mesmo universo, mas eu não consegui. Tipo assim, eu consegui o começo, mas, sabe, não fluía. Eu não conseguia me pegar os personagens, não conseguia me pegar a história. Eu tinha uma grande dificuldade. E aí eu larguei em setembro essa história. Spoiler que eu continuei, tá? E eu já tenho 2 livros escritos, se vai ser uma saga, eu já tenho dos 2 livros escritos. Tem coisas pra arrumar ainda, muitas coisas, mas assim, já tem um pezinho lá. Mas naquela época, em 2021, eu não consegui, foi muito difícil, porque essa história, Reino de Scarbu, é muito especial pra mim, porque foi ela que me mostrou o que eu queria fazer da vida, que ela mostrou que eu era capaz de escrever um livro. Ela me acompanhou durante a pandemia, sabe? Então eu tenho um apego emocional muito grande à história e aos personagens. E assim, não importa quanto tempo passe, ela já mudou muito desde o início, claramente, porque eu evolui muito, assim, como escritora desde o começo, da minha carreira de escrita. Então,
Claro que a história mudou, mas não importa assim quanto tempo passa. Sempre que eu me pego assim lendo a história, eu fico encantada, eu fico muito feliz de ter escrito essa história, porque é a minha favorita e eu gosto muito dela, apesar de ter passado por altos e baixos com ela assim no último ano. Eu gosto bastante dela e eu acredito nela. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque, como eu disse para vocês, ser escritor no Brasil, principalmente independente, não é fácil. E uma coisa que eu sempre achei muito bonito, assim, quando eu percebi, é que eu sou uma pessoa, assim, bem quieta, antissocial e tímida. E eu lembro que quando eu era mais nova, assim, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu sempre tive vontade, né, 10, 11 anos, eu sempre tive vontade de ser youtuber e ser blogueira e fazer vídeos para redes sociais. Só que eu, quando eu fui ficando mais velha ali, né, quando eu fiquei adolescente, virei adolescente, eu percebi que eu nunca ia ter coragem de realmente fazer isso, sabe? Porque, imagina, eu fazer um vídeo de eu falando e publicar na internet onde as pessoas podem ver. Porque pra mim é muito difícil me expor assim das pessoas. Eu tenho muito medo de ser julgada, eu tenho muito medo de como o que as pessoas vão achar de mim. Eu me importo muito com a opinião alheia. Então, e sempre fui assim, então eu sabia que isso nunca ia acontecer, sabe? Porque eu sempre soube que eu não tenho uma dicção muito boa e, sabe, eu não nasci pra isso, sabe? Mas era uma vontade, assim, tipo, um sonho de criança, pré-adolescente. Mas eu sabia que, tipo, nunca ia acontecer. E que eu nunca ia ter coragem de gravar vídeo pra internet, sabe? Não precisava nem ser um vídeo falando, postar um vídeo no Instagram, fazer uma live, qualquer coisa desse tipo. Eu sabia que isso não era pra mim. Só que quando eu me descobri querendo ser autora, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, de ter algo, mas eu tava disposta a fazer, assim, praticamente qualquer coisa pra isso, sabe? Eu nunca me imaginei postando vídeo no Instagram e no TikTok e gravando vídeo no YouTube aqui agora, sabe? Assim, e realmente postando e dando a cara a tapa, mas eu acho muito lindo como, pelo meu amor pela escrita e pelos livros, pelos meus livros e pela literatura, eu tive coragem de fazer coisas assim que eu jamais achei que eu faria, tipo isso. Então, eu acho que tem que ser, porque assim, eu jamais faria isso por outra coisa, sabe? Eu jamais começaria e gravaria um vídeo por qualquer outra coisa, mas pela literatura e pelos livros e pela escrita, eu comecei a fazer coisas que eu achei que nunca seria possível de eu fazer, sabe? Que eu nunca teria coragem, mas a escrita me deu essa coragem de fazer essas coisas e eu fico muito feliz. E eu sei que eu, na minha cabeça, assim, ter descoberto que eu podia ser escritora com 16 anos, pra mim foi um pouco tarde, porque eu sempre tava pensando, nossa, se eu tivesse descoberto isso antes, eu já poderia ter escrito, minha escrita hoje em dia poderia ser melhor, eu já poderia, sabe, estar mais longe, mas ao mesmo tempo eu penso que eu tinha só 16 anos e que boa parte das pessoas que eu conheço, né, nessa idade não sabiam o que queria da vida. Então, sabe, ter toda essa certeza. E às vezes eu penso onde eu tô hoje em dia, eu falo, nossa, eu ainda estou aqui, mas ao mesmo tempo penso, eu tenho só 21 anos, sabe? E eu acho que eu vou dando os meus passinhos e, sabe, eu acho que se a Júlia de alguns anos atrás descobrisse onde essa tá hoje, acho que ela ficaria orgulhosa e acho que ela ficaria feliz, porque sim, ela publicou o livro dela que ela queria tanto publicar. Não foi exatamente como ela imaginou, mas isso é assunto de outro vídeo. Mas ela conseguiu, sabe? Então, não é um processo fácil. Eu comecei ali em 2021, né? Como eu contei pra vocês. Eu não consegui escrever muito mais. Eu fiquei muito mal mesmo em 2021, porque eu não conseguia escrever. Eu adorava escrever. E era pandemia, eu não podia sair de casa, eu não podia fazer nada. E a única coisa que tinha me ajudado, que eu passava, porque depois, quando eu comecei a escrever o segundo volume, o terceiro, eu passava literalmente o dia inteiro escrevendo. De final de semana não importava, gente, era pandemia, eu só assistia aula e escrevia. Quando acabou a trilogia de Scarbu, eu não sabia mais o que fazer. E
eu não conseguia escrever outra coisa e eu me sentia muito mal, eu me culpava e eu tentava escrever e eu não conseguia, então eu ia me forçando aos poucos, eu tinha dia que eu me sentia super, super mal comigo mesma, eu tinha vontade de chorar porque eu não conseguia escrever. E em dezembro de 2021 eu comecei a escrever um conto que eu consegui terminar em 2022. E em 2022 ali, né, a pandemia já tinha acabado, tinha vacina, e eu comecei a faculdade de jornalismo, que depois eu saí, depois de um ano eu saí da faculdade de jornalismo, mas em 2022, ali mais ou menos em junho, quando eu já estava praticamente de férias, né, do primeiro semestre da faculdade, eu falei, não, eu quero voltar a escrever, eu preciso voltar a escrever, eu queria voltar a escrever. E eu voltei, eu consegui terminar esse conto. E eu consegui voltar a escrever aquela outra história que eu tinha começado em 2021 e que não tinha conseguido. E eu consegui acabar ela, acho que no final de 2022. E depois disso eu consegui continuar a escrever. Mas eu ficava com aquela coisa de tipo, tá, eu tô escrevendo, mas eu não posso falar que eu sou uma escritora porque eu nunca publiquei nada, não tenho nada publicado. E eu vi ali as outras escritoras publicando, falando sobre o livro delas, e eu publicava coisas sobre outros livros que eu lia, resenhas e tudo mais, né? Nessa época eu criei um Instagram literário em 2021, mas eu não postava muito. Só que aí, em 2023, eu comecei a postar um pouco mais. E eu postava vídeos sobre outros livros, resenhas, falava sobre outras autoras, mas eu falava, eu quero falar sobre os livros que eu escrevo também, sabe? Eu também quero falar que eu sou uma escritora e poder falar sobre os meus livros, sobre as minhas histórias. Então, em 2023, eu resolvi que em 2024 eu ia publicar Reino de Escarbu em e-book pela Amazon, porque eu precisava de uma data específica e a data era em fevereiro, e fevereiro já tinha passado e eu não queria publicar em outra data. Então, eu falei, faltava, tipo assim, quando eu resolvi publicar, faltava quase um ano pra me publicar ainda, mas como eu queria aquela data, eu precisava dela, então ia ser só em 2024. Em 2023 eu fui fazer faculdade de letras, EAD, e também estava trabalhando em outro lugar. Então, eu tive que conciliar a faculdade, o trabalho e a escrita, porque eu ainda estava escrevendo algumas coisinhas, né? Eu estava reescrevendo o Reino de Escarbu e também estava criando posts, fazendo várias coisas ali para divulgar o livro, né? Assim, fazendo o pré-lançamento, o lançamento, o pós, fazendo tudo isso, indo atrás de revisão, de diagramação, de capista, de ilustrador, estava indo atrás de tudo e tentando conciliar todas essas coisas e estudando escrita criativa também, porque, né, em 2022 eu tomei vergonha na cara e comecei a estudar escrita criativa. Então, em 2023 eu investi nisso mesmo, né? Comecei a fazer um curso pago, que eu gostei bastante. E comecei a estudar realmente escrita criativa, a conhecer mais pessoas do meio, a postar mais nas redes sociais, no Instagram. Porque em 2024 eu tinha o plano de publicar Reino de Escarbu. E a história sobre como foi a publicação e como foi tudo mais vai ficar para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da continuação dessa história, para entender um pouco mais como foi o meu caminho até hoje. E espero vocês no próximo vídeo para a continuação. Se vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Beijinhos!